Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A você que veio da sua casa, está aqui presencialmente. Estamos com 41 pessoas assistindo o culto online. E no canal da igreja, 716 pessoas inscritas. E a gente pede gentilmente que você indique o canal da nossa igreja para pelo menos 5 pessoas. Eu estava ali meia hora antes do culto, antes de eu tomar a palavra. Eu convidei algumas pessoas para assistir o culto agora pela manhã. No som e sonoplastia nós temos o Mateus Atirque, e aqui na contribuição da filmagem e cenografia, o Jonathan Finger. Deus abençoe os amados, voluntariamente, bondosamente, contribuindo para que essa escola dominical aconteça virtualmente. Mais uma informação, queridos. Sexta-feira, agora, anteontem, nós encerramos o Seminário da Graça. Eu tive que deixar o meu filho em um compromisso, e eu voltei a assistir o seminário aqui da igreja, no meu celular. E terminou por volta de 22 horas. 22h30, eu saí da sala que eu estava assistindo o seminário e fui entrar no carro, aqui dentro. Um frio de rachar, de bater queixo. Eu voltei e tive que colocar a minha blusa, o meu agasalho. E a junta diaconal, a SAF e a UPH está comprometidos em arrecadar agasalhos. Aí você dá uma aberturazinha lá no seu guarda-roupa, vê se tem lá um agasalho que você não está usando e traga. E nós estamos planejando sair essa semana e distribuir aí na periferia da nossa cidade. Muitas pessoas dormindo ao relento, correndo o risco de contrair um resfriado, uma gripe e até uma pneumonia. Deus abençoe todos vocês. Nós temos ainda algumas biblinhas. A nossa meta até o mês de dezembro é de 10.000. A igreja já distribuiu mais de 5.000. Você pode pegar ali algumas, 20, 30, 40, para distribuir durante a semana. E esse livro aqui, fabuloso, a UPH está disponibilizando esse livro para a igreja, para você que está aqui nessa manhã, que é visitante, um livro fabuloso, 64 páginas, Cristianismo Equilibrado, de John Stott, que o próximo mês ele completaria, Samuel, 100 anos. Aprove a Deus levá-lo para a eternidade, mas o que ele escreveu continua e está aqui, você pode apanhar ali. Nós temos ainda algumas 10 a 15 unidades, preço popular, R$10, tá ok? Eu convido você agora a abrir sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Pode passar a próxima tela, por gentileza. Versículos de 1 até o 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e estes lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Querido Deus e eterno Pai, a palavra do Senhor foi lida, uma porção maravilhosa, uma porção tremenda, e agora nós vamos interpretá-la, nós vamos aplicar aos nossos corações. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha agora de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, sobre cada mente, sobre cada coração que está aqui presente, os amados que estão nos assistindo de suas casas ou de qualquer outro lugar, que a tua palavra possa falar poderosamente a cada coração aqui. Meu Deus, toma a minha vida nas tuas mãos para falar somente aquilo que vier do teu trono de graça e que vai edificar a vida da igreja, em nome de Jesus. Meus queridos, o cristianismo sempre reconheceu a necessidade de liderança. E o nosso tema nesta manhã é liderança eficaz e igreja saudável. O cristianismo, ele reconheceu a necessidade da liderança na sociedade, no lar e na igreja. E o que a nossa Bíblia diz sobre liderança na igreja? E nesta manhã nós veremos as qualificações bíblicas de um líder, a sua semelhança com Cristo Jesus, veremos a liderança em relação ao caráter de Deus e o relacionamento da liderança com a igreja local. E o primeiro ponto aí, próximo slide, por gentileza. Liderança na igreja. O texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, aconteceu um problema na igreja. E não convém, queridos, que um líder acumule cargos. E nesse capítulo houve um acontecimento na vida da igreja, e que podemos aprender alguns ensinamentos com esses 7 versículos que foram lidos. A história é a seguinte: o número de cristãos crescia muito, e os helenistas, eles reclamaram que as suas viúvas, as viúvas deles, não estavam recebendo a alimentação diária, elas não estavam recebendo a cesta básica. E então os discípulos, os 12 discípulos de Jesus, eles se reuniram e reconheceram que estavam acumulando funções. E o que eles fizeram? Eles dividiram as atribuições.
Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as viúvas, para servir a mesa. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e eles vão cuidar das viúvas, e nós vamos nos dedicar mais à oração e ao ministério da palavra. O livro de Atos, meus queridos, é um excelente manual para a liderança, para a igreja, para uma empresa e para um estabelecimento comercial. Assim como os apóstolos, o líder, o servo, a serva de Deus, precisam decidir qual é a prioridade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Suprir as necessidades das viúvas, dedicar à oração e ao ensino da palavra de Deus, são 3 atribuições importantíssimas. Nenhuma delas pode ser negligenciada. Não é produtivo também, queridos, assumirmos 3, 4, 5 atribuições na igreja e nós negligenciarmos o tempo de oração, da leitura da palavra e só negar o tempo da família. Apareceu um problema, Samuel. Os apóstolos não se desesperaram, eles solucionaram o problema. E qual foi o resultado? Quando eles escolheram os homens para socorrer as viúvas, eu identifiquei pelo menos 2 resultados. Primeiro, surgiram 7 líderes: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, não o Coríntias, Pármenas e Nicolau. Primeiro resultado, apareceram novos líderes. Segundo resultado, crescia, versículo 7, crescia a palavra de Deus, multiplicava o número dos discípulos e muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Distribuição de tarefas. Queridos, segundo, a liderança, ela pode imitar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em Atos capítulo 28, versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele era um orador eloquente, ele era um escritor exímio. O apóstolo Paulo, ele é um homem trabalhador, ele é um líder, ele não foge do serviço, ele não foge da raia. E ele chega a Malta, na Europa, depois de um naufrágio do seu navio, imediatamente ele tem a iniciativa, ele procura o que fazer, ele dá o exemplo, ele apanha um feixe de gravetos para alimentar o fogo e aquecer os seus companheiros. O apóstolo não come o pão da preguiça, ele não escolhe trabalho. O apóstolo Paulo, ele é disposto, e quando foi necessário, ele fabricou tendas sobre a chefia
e a liderança de um casal amado. E aí vem a pergunta: por que só o apóstolo Paulo procurou manter o fogo aceso? No naufrágio, meus queridos, ele assumiu a liderança para salvar a vida dos 272 tripulantes e passageiros. E agora aqui ele dá o exemplo, catando gravetos para manter o fogo aceso. O frio lá naquela época na Europa estava muito rigoroso. Nenhuma tarefa é pequena demais para um líder, para o servo de Deus, que tem a mente de Cristo. O estilo de liderança do apóstolo Paulo está na exortação aos Tessalonicenses, capítulo 4. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Queridos, uma das maiores bênçãos da nossa vida, quando a gente trabalha honestamente e ao final do mês recebe o salário, e aí começa a adoração. Você reserva 10% e traz para a casa do Senhor. William Barclay, comentando Atos capítulo 28, comentando esse texto, ele cita uma ilustração linda. O jovem americano Booker Washington faleceu em 1915, aos 59 anos, e esse jovem ele viajou mais de 200 quilômetros para chegar a uma das poucas universidades americanas que aceitava estudantes negros. E ao chegar à universidade, o diretor disse: todos os cursos já foram preenchidos, mas para você não perder a viagem, fica por aqui, arrume as camas e limpe o chão. Aí eu pensei que Booker Washington ia dar meia volta. Não, ele não recusou, ele encarou o desafio. Meus queridos, e ele fez as tarefas tão bem que ele foi efetivado como estudante. Tiveram que abrir uma vaga para ele. E ele se tornou um grande líder, um grande orador da sua época. Só os homens pequenos se negam a fazer trabalhos insignificantes. Eu vou repetir porque é importante. Só os homens pequenos se negam a fazer trabalhos insignificantes. O Salvador do mundo, o Rei do universo, o Criador de todas as coisas, ele era carpinteiro, ele era filho de carpinteiro e filho de uma camponesa. Terceiro aspecto da liderança. Ainda estamos falando sobre liderança, o ponto de número 1. E agora nós vamos entrar na terceira lâmina, por gentileza. Perfeito. 4 aspectos da liderança de Jesus. Quando se fala em liderança, o nosso referencial, o nosso parâmetro é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos 4 aspectos da liderança de Jesus, que podem ser aplicados em várias áreas da nossa vida. O primeiro aspecto
um triângulo com o vértice apontando para cima, com uma bolinha, um círculo, e aí representando o chefe de um setor, de uma empresa, e um líder que tem sob suas responsabilidades alguns servidores que cumprem as suas ordens, e a gente obedece. E eu passei por várias chefias, aonde eu trabalhei, e nós tínhamos que cumprir as ordens, as determinações. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou muitas coisas aos seus discípulos, a mim e a você, e uma das ordens está em Mateus 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 6, amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. João capítulo 5, Jesus encontra um ex-paralítico, aquele do tanque de Betesda, e ordena a ele: você já está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Meus amados, nós que somos líderes e somos liderados, nós estamos debaixo da autoridade que nós recebemos de Deus, e nós damos e recebemos ordens, não de forma autoritária, mas por amor e submissão a Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil, qualquer denominação, tem as ordens, tem as normas, tem os princípios e tem também os privilégios. O segundo triângulo, que é apontando para frente, apontando para a direita. Um triângulo apontando para a direita, com um círculo no vértice. E aqui nós temos outro aspecto da liderança, que é aquele que está à frente, que toma a iniciativa, que dá o exemplo. E durante a Segunda Guerra Mundial, o general alemão Erwin Rommel, conhecido como Raposa do Deserto, ele tinha um grito de guerra para motivar as suas tropas, os seus liderados. E quando a batalha ia começar, ele dizia: Rommel à frente. E todos os seus liderados eram motivados. Bons líderes, servos de Deus, tomam iniciativa e seguem a Jesus. Bons líderes, servos de Deus, tomam a iniciativa e seguem a Jesus. Nós vimos aí dois exemplos do Novo Testamento. Vamos para um exemplo do Antigo Testamento. Está lá registrado em Êxodo capítulo 18. Moisés, ele era profeta, legislador e juiz, e ele senta para julgar o povo, de manhã até o entardecer, e o sogro dele vem de longe para ficar uns dias com Moisés, e o sogro de Moisés se chamava Jetro, e Jetro ficou assustado. Ele viu Moisés, um senhor já de uma certa idade, sentado, julgando uma fila enorme. E aí o Jetro só observando. E ele chega para Moisés: que é isto que você está fazendo, Moisés? Você vai julgar essa multidão sozinho? Olha, você vai desfalecer,
Você vai ter um esgotamento, Moisés. Tanto você, quanto este povo que está contigo. E o que Moisés faz? Mas antes Jetro fala assim, você vai dividir o povo em grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Moisés, e você vai escolher 70 homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e não avarentos. E esses 70 homens, eles vão julgar as pequenas causas. Seria aí pequenos tribunais para julgar as pequenas causas. E Jetro disse assim, Moisés, toda causa grave pede para esses 70 homens levar a você, como se fosse o Supremo Tribunal Federal do Deserto, Lília. O STF-D, que eu acrescentei a letra D. E aí, Moisés obedece. Aqui a gente pode ver o carinho de Jetro com Moisés. Toda atenção especial para com seu genro. Meus amados, o Jetro, ele contribuiu dando sugestões. Ele se preocupou com a saúde de Moisés e com a do povo. O Jetro é um líder acima da média, de outro patamar. Ele vê o problema, ele apresenta a solução e faz parte dessa solução. Ele traça a estratégia e ele qualifica os 70 cooperadores de Moisés. Jetro, ele tem a visão administrativa. Esse senhor aqui, ele valoriza o trabalho em equipe. Jetro é um homem solução. Ele é um líder, ele age com sabedoria, com prudência, ele não é autoritário. Jetro falou na hora certa. Ele viu o problema, ele não se calou, ele foi um canal de bênção para Moisés e o povo. Ele não ergueu muro entre Moisés e o povo, pelo contrário, Jetro, ele construiu uma ponte, uma conexão, um elo entre Moisés e o povo. Meus queridos, a Bíblia fala pouco sobre o sogro de Moisés, mas o pouco que fala deixa transparecer a nobreza do seu caráter. Fazendo aqui uma aplicação para nós, a vida desse homem de Deus, do Jetro, nos inspira a sermos leais às nossas decisões, a sermos sábios nos nossos conselhos. Nos ensina também a sermos humildes, para reconhecermos a nossa limitação. Nos incentiva também a sermos canal de bênção para um povo aflito na nossa sociedade, aqui em Taguatinga, sem esperança, sem Jesus, sem Cristo, sem a certeza da sua salvação. E olha, esse Jetro, ele acende o sinal amarelo para aqueles que estão trabalhando em excesso, tanto na vida eclesiástica, na igreja, quanto na vida secular e no ativismo. E quando a gente não dá uma parada, às vezes Deus dá uma parada na gente.
O líder que centraliza tudo, ele pode prejudicar seus liderados. Era o que estava acontecendo com Moisés. O líder, sem o apoio dos liderados, ele pode desfalecer, desmaiar, decair, declinar, desvanecer, esmorecer e minguar. Jetro nos diz que o trabalho em equipe é fundamental. E há momentos na nossa vida que os nossos problemas são tão grandes que a gente precisa de alguém para nos ajudar a carregar o fardo. A gente pede socorro. O próprio Jesus, ele sentiu necessidade quando ele esteve aqui como homem. Simão Cirineu teve que ajudá-lo a carregar a cruz. Jesus precisou que seus discípulos orassem com ele. E Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Terceiro triângulo, aquele da esquerda. E olha, para gravar isso aí é muito fácil. O Mark Dever, ele sugere aquela palavra, CAS, chefe, frente, suprir e servir. Terceiro aspecto, observe o triângulo apontando para a esquerda, com um círculo no vértice. Esse aí é aquele que dá suporte para aqueles que vão aos campos de batalha, a outras nações, levando o evangelho de Jesus Cristo. E eu gosto de repetir a frase: uns descem ao poço e outros seguram a corda. Traduzindo, uns vão às nações, outros intercedem e contribuem financeiramente. Olha um exemplo de suprir. Os irmãos de Davi estão lá no campo de batalha. E Davi se dispõe a levar um lanche para seus irmãos. E o final da história, a gente já sabe. Davi se tornou o maior rei de Israel. Quarto e último aí, o servir. O último triângulo, queridos, aponta para baixo, com um círculo no vértice. E o Mark Dever, ele diz que esse é talvez o aspecto mais nobre da liderança cristã. E nesse aspecto, Jesus é o nosso exemplo, ele é o nosso referencial. Mateus capítulo 10, 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. João capítulo 13, Jesus ele lava os pés dos apóstolos, numa demonstração de humildade e de serviço. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, Jesus ele se inclina e ele cura um cego à margem da sociedade, numa demonstração de amor ao próximo e também de serviço. E Lucas capítulo 4, Jesus afirma: o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Até aqui,
Nós falamos sobre a liderança. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, o relacionamento da liderança com a igreja. Primeiro princípio, pode passar o próximo, meu. Uma igreja saudável. Nós identificamos aí 3 pilares, 3 princípios. O primeiro, uma igreja saudável, ela tem um crescimento qualitativo e quantitativo, ou o inverso. Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. E qual foi o resultado? Veja o resultado maravilhoso. Enquanto isso, enquanto a igreja trabalhava, enquanto a igreja unida atendia na ação social, na evangelização, enquanto eles faziam tudo isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos, a igreja trabalha, a igreja evangeliza, a igreja pratica ação social e a igreja faz missões. E nós temos 2 tipos de crescimento de uma igreja: qualitativo e o quantitativo. Há 50, 60, 70 pessoas passam a frequentar uma igreja e elas ainda não têm uma doutrina firme, não têm o conhecimento da palavra, e aí entra o discipulado, individual ou coletivamente. Olha, a segunda figurinha, aquela que está abaixo, eu achei fantástica. Tem lá a figurinha de baixo, tem ali vários presentes, simbolizando os dons espirituais. E abaixo tem um coração com um laço. O que representaria aquele coração em forma de presente? Eu vou dar a dica de novo. À direita lá tem vários presentes. E do lado de cá tem um em destaque. Esse coração em forma de presente seria qual dom? Pode falar. Dom do amor. De 1 aos Coríntios, capítulo 13. Perfeito. Então veja bem, uma igreja cresce usando os dons espirituais corretamente, dentro dos parâmetros bíblicos. E aqui eu já vou dizer uma coisa: a gente não vai aprofundar nos dons espirituais aqui, nessa aula, porque os pastores começarão uma série nas cartas de Paulo aos Coríntios. E aqui nessa manhã a gente vai dar umas breves pinceladas, tá ok? Não vamos aprofundar. Veja bem, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, afirma que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aqui nesse capítulo 12 de 1 aos Coríntios, nós temos a primeira relação de dons, que são 15.
E o reverendo Hernandes, ele afirma: tudo que Deus deu para os seus servos é bom, é maravilhoso, é tremendo, inclusive os dons. Então, 1 Coríntios 12, nós temos a primeira relação de 15 dons. Em Romanos capítulo 12, nós temos aí 7 dons: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. E aí, quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 13, que é intitulado o capítulo do amor, que é o dom supremo, e eu me lembro perfeitamente, em setembro de 1997, o primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, ele leu, numa espécie de declamação, ele leu no funeral da princesa Diana, 1 Coríntios 13. Meus queridos, o versículo 1 diz assim, de 1 Coríntios 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o símbolo que soa, ou seja, que só faz barulho. Ou como o símbolo que retine, igual ao som do sino. E aí, quando vai para o versículo 8, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. E havendo ciência, passará. Versículo 13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E destes 3, qual é o maior? Representado por aquele coração. Os dons espirituais não podem ser usados de forma egoísta e egocêntrica, e sim de forma altruísta, em prol do crescimento da igreja e do reino de Deus, e para a igreja de Cristo. Uma outra coisa que eu aprendi também nessa semana: os dons espirituais não é termômetro para medir a vida espiritual de uma pessoa. Frase do reverendo Hernandes. E eu já me deparei com a seguinte situação: você fala em línguas? Você tem o dom disso, daquilo? Não, minha irmã, meu irmão, mas eu tenho certeza da minha salvação. É o mais importante. Eu trabalho na obra de Deus. Às vezes a pessoa não tem o dom A, mas ela tem o dom B. Ela não tem o dom X, mas ela tem o dom Y. Mas que todos os dons sejam usados para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém, meus queridos? Terceiro e último, olha lá, aquele casal aquela família simpática lá, uma igreja saudável, ela tem compromisso com a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 6. Alimentando-os com a palavra de fé e boa doutrina. Alimentados com a palavra de Deus, com as verdades eternas, deve ser uma tarefa diária, constante na nossa vida. Eu repito, alimentados com a palavra de Deus,
com as verdades eternas, deve ser uma tarefa diária e constante da nossa vida, deve ser um estilo de vida. É verdade, meus amados, nós precisamos e devemos ler bons livros, mas o nosso livro principal é a palavra do nosso Deus. E teve um escritor aí, que eu não me lembro o nome, para cada página de um livro secular, ele disse que é proveitoso ler 4 páginas da Bíblia Sagrada. Precisamos e devemos ler bons livros, mas principalmente a palavra de Deus, pelo menos um capítulo por dia. Lendo um capítulo por dia, eu vou repetir, ao final de 3 anos, você terá concluída a leitura da Bíblia Sagrada. Por quê, queridos? Ler e meditar na palavra de Deus, porque nela nós temos acesso às principais doutrinas. A doutrina da nossa fé cristã, a doutrina do pecado, da salvação, da ressurreição, da Trindade, do Espírito Santo e da nossa bendita esperança, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Lendo a palavra de Deus, nós identificaremos as seitas e as heresias, tudo que está sendo dito e pregado por esse Brasil afora, nós precisamos conferir na palavra do nosso Deus. Atos capítulo 17, versículo 11. Esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, e eles recebiam a palavra com avidez, com fome, com sede, com desejo de aprender, com o coração latente. E eles examinavam as Escrituras todos os dias, os nossos irmãos de Bereia, para ver se as coisas eram de fato assim. Meus queridos, que belo exemplo para ser imitados por nós. E eu concluo, querido. A igreja primitiva é a pioneira. Ela se reunia no templo e de casa em casa. É verdade que agora nós estamos limitados, mas em breve nós poderemos visitar uns aos outros. Essa igreja, ela tinha profundo compromisso com a doutrina e também com a celebração. Ela era profundamente engajada em ação social, olha, horizontal, e também na oração vertical. Ela não apenas evangelizava, mas ela também fazia discípulos. Ela tinha grande comunhão dentro dos muros, dentro das 4 paredes, e também tinha a simpatia dos de fora. Essa igreja, ela celebrava seus cultos com entusiasmo. Eles eram ativos na ação social, eles dedicavam-se à oração. A pregação da liderança era cristocêntrica e bíblica. Essa igreja dependia mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Essas marcas da igreja primitiva, eu reconheço, não são fáceis de ser conquistadas, mas não são impossíveis.
Nesses próximos 4 anos, pastor Adriano teve o referendo da igreja recentemente. A nossa igreja terá vários desafios pela frente. Os nossos pastores, eles não conseguirão vencer esses desafios sozinhos. O conselho e a junta diaconal também não conseguirão vencer esses desafios sozinhos. Uma sociedade, um ministério da nossa igreja também não. Nós precisamos estar unidos num só propósito, num só objetivo, que é fazer que Jesus, ele seja exaltado, glorificado e conhecido aqui na cidade de Taguatinga. Que sejamos uma igreja viva, que tenha alegria em estar na casa do nosso Deus. Eu estou feliz. Quantos irmãos aqui presentes nessa manhã? E quantos virão à noite? Que tenhamos prazer, queridos, de estarmos juntos na casa do Senhor. Que uma das marcas da nossa igreja seja o perdão de uns para com os outros. Que sejamos uma igreja fiel, uma igreja que frequenta os cultos, uma igreja que dá testemunho. E alguém disse uma frase que ficou no meu coração: provavelmente a única Bíblia que a pessoa vai ler na vida dela é a sua vida, é a minha vida. Que sejamos uma igreja fiel, eu repito, na frequência aos cultos, no testemunho cristão, e nos dízimos e nas ofertas. Uma igreja que produz impacto na sociedade, uma igreja que faz diferença, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que não negocia princípios e valores, uma igreja que não transige, não pactua e não negocia com o pecado. Ainda que na nossa vida secular nós tenhamos um aparente prejuízo, uma igreja que cresce em número, uma igreja que cresce em doutrina, em pureza e santidade. Há uma pergunta errada. Que alguém disse: o que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Essa pergunta é errada. A pergunta certa é: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Nossa igreja, queridos, ela tem feito a diferença na nossa cidade, no nosso estado, no país. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que produz impacto no meio em que vivemos. E cada um, individualmente, dê um testemunho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. A você que esteve conosco até agora nos assistindo, mais de 40 pessoas, a você que veio aqui nessa manhã, Deus abençoe a sua vida.